Certamente, muitas dúvidas podem surgir no dia a dia ao lidarmos com crianças e adolescentes com alguma necessidade especial, naturalmente para aquelas pessoas que lidam com crianças assim. Muitas perguntas nos foram enviadas e a doutora Maria Amin vai responder várias delas agora, no quadro Acessibilidade. A paz do Senhor, irmãos. Hoje nós vamos dar continuidade à resposta a algumas dúvidas que foi enviado pelo e-mail do grupo da acessibilidade. E uma das perguntas que nos enviaram e que tem sido recorrente é essa: em qual classe a criança intermediária ou adolescente com deficiência deve ficar? Então nós temos na igreja já as classes que vai de 0 a 3 anos, crianças, intermediários, adolescentes e jovens. Então, o ideal é que cada criança fique na sua classe, de acordo com a sua idade. Mas cada criança é única e ela precisa de uma abordagem específica. Então, isso não é uma lei rígida, tá? Não é possível nós fazermos um programa único. Então, que junto ao Ministério, porque tudo deve ser realizado com a orientação do Ministério, as irmãs podem também, junto com os pais das crianças, decidirem qual é a melhor opção para aquela criança. Então, o ideal é que cada uma fique na classe da sua idade. Mas, se um jovem, por exemplo, se identifica mais com a classe dos adolescentes, que ele frequente a classe dos adolescentes, desde que isso seja acordado com a anuência do pastor e dos pais dessa criança. Então, nós temos normalmente a classe que são crianças neurotípicas sem deficiência. Mas temos também as crianças com deficiência e para isso nós podemos atender essa criança na classe, podemos ter uma professora mediadora ou podemos ter uma classe específica. Então, na classe é uma aula que vai ser dada normalmente, como toda aula nós damos, e junto, da professora que vai estar à frente, nós podemos ter os apoios. Por exemplo, um intérprete de Libras, podemos ter alguém fazendo a audiodescrição para criança com deficiência visual, podemos ter um apoio também da criança com deficiência. Então, a aula ela pode acontecer desse jeito, sem muitas mudanças, mas com o apoio necessário para cada necessidade. Temos também a professora mediadora que pode estar acontecendo. Então, tem a professora que dá a aula, ela é a professora, a aula vai ser dada no ritmo dela e a professora mediadora vai estar ao lado da criança com deficiência, reforçando um detalhe ou outro. Ela não vai estar dando a aula, mas ela vai estar reforçando um detalhe mais importante, mais significativo na aula, de acordo com o que a professora na frente estará fazendo. A outra opção é uma classe específica, quer dizer, aquela aula que vai ser dada à classe específica das crianças com deficiência. Nada impede que nós possamos convidar algumas crianças típicas para participarem dessa classe também. E temos a situação da criança surda, que mesmo ela participando na aula com todos, usando o intérprete, é interessante que ela tenha uma aula específica em Libras, em língua brasileira de sinais, porque a compreensão da criança vai ser muito maior do que só com o intérprete. E qual que é o objetivo? O objetivo é que as crianças elas estejam todas juntas, que elas participem de tudo ao mesmo tempo, num corpo só. Mas para que elas possam aprender a palavra do Senhor de uma forma mais eficaz, é que nós podemos ter essas situações. Então, eu posso sair de uma classe específica, de uma criança que ainda não tem condições de estar na sala comum, mas eu trabalho com ela e com o tempo eu consigo levá-la para a sala de aula com a professora mediadora e com mais um tempo de trabalho a gente consegue tirar a professora mediadora e ela já consegue ficar na classe com todos. Então, é uma criança que pode sair de muito apoio para pouco apoio na aula. E isso vai depender de cada criança. Não existe
um padrão fixo determinado. Então é bom senso, e mais uma vez, tudo de acordo com a anuência do pastor da igreja, conversando com os pais, porque os pais conhecem mais os seus filhos, podem ajudar as professoras, então sim. E isso não é exclusão, isso é dar à criança a oportunidade de aprender a palavra do Senhor. Qualquer dúvida, continue nos enviando pelo e-mail da acessibilidade, acessibilidade@presbiterio.org.br, que temos uma equipe pronta a ajudar os irmãos. A paz do Senhor.